Olá, sejam bem-vindos à minha série sobre respeito. Eu precisei mais tempo para rever coisas que eu venho estudando há bastante tempo, coisas de múltiplas fontes que integram tanto conhecimentos em psicologia, filosofia, como também os modernos conhecimentos em neurociência, para estar me sentindo preparado para este capítulo especialmente. E eu achei relevante, isso me tomou um tempo, como vocês sabem, eu não sou um produtor de conteúdo profissional. Achei relevante ter essa preparação mais detalhada, né, mais cuidadosa, porque hoje eu vou falar sobre a origem de muitos sofrimentos na vida das pessoas. Eu vou falar sobre o desrespeito, é aquilo que eventualmente nos marca precocemente, e portanto eu vou falar também sobre infância, e é uma temática sobre a qual acho que nós temos que ter todo o carinho, uma vez que também fala do nosso papel, não só da nossa vida, do nosso passado, mas como do nosso papel também como pais, como educadores, como adultos dentro de uma sociedade que nós queremos que seja mais justa, mais inclusiva, mais capaz de ser benéfica, de fazer o bem às pessoas que dela pertencem, né? Então, nós vamos avançar hoje em relação a coisas que são marcas, frequentemente históricas, na vida de muitas pessoas. E espero poder contribuir para um entendimento que nos faça mais capazes de cumprir papéis fundamentais na proteção que nós devemos a todas as pessoas. Bem, em primeiro lugar, nós podemos nos basear naquilo que vem da perspectiva da teoria da aceitação e rejeição interpessoal do psicólogo americano Ronald Honer, da Universidade de Connecticut. Eu recorro a essa referência porque o entendimento que o Honer faz a respeito dos processos tanto de aceitação como de rejeição, especialmente feitos ao longo de muitos estudos de décadas com crianças e pessoas jovens, se correlaciona bastante com o conceito que eu venho defendendo aqui de respeito. Lembrando as pessoas que estão me acompanhando, respeito, no meu entendimento, é a verdadeira linguagem neural do valor social. Aquilo que o nosso cérebro, que a nossa mente observa na experiência que se tem com as outras pessoas para saber que nós temos valor, que nós somos importantes e que nos faz prever como nós vamos ser tratados, como nós vamos, o que podemos esperar da nossa relação com as pessoas em qualquer outro momento. Então, o respeito é um conjunto de sinais de que nós somos dignos, de que nós somos importantes, que nós somos especiais, eventualmente, para algumas pessoas. Isso se faz tanto por coisas que as pessoas fazem por nós, para mostrar a nossa importância, para mostrar a sua preocupação com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com a nossa felicidade, porque acham que nós merecemos honra, merecemos essa sensação de valorização, de sermos especiais, como também está envolvido naquilo que as pessoas estão dispostas a fazer para a nossa proteção, para a nossa preservação, para a defesa da nossa dignidade. Aquilo que, portanto, nós somos preservados de passar, aquilo que não se permite que aconteça conosco, ou que eventualmente nós precisamos ser resgatados e não sermos mais expostos, simplesmente porque somos entendidos como pessoas que merecem. Então este é o sinal do respeito, né? É isso que as pessoas que são movidas pelo sentimento de respeito às outras pessoas fazem, e isso é perfeitamente entendido pelo cérebro das pessoas. Bem, voltando à formulação do Ronald Honer, né? Ele, na sua teoria da aceitação e rejeição interpessoal, ele dimensiona cenários de aceitação, especialmente nas relações parentais e familiares, e cenários de rejeição. Começando pela aceitação, na verdade, estamos falando dos papéis óbvios do cuidado parental amoroso, aquele amor renunciador que mostra para a criança que nós, como pais, ou que os pais que nós tivemos, nos dão relevância especial, que nos mostram que fariam sacrifícios por nós, que colocariam o seu interesse em segundo plano
em prol do nosso bem-estar, da nossa segurança e da nossa alegria. Então, é bastante importante saber que isso é sentido de uma maneira muito clara pelo nosso cérebro. O nosso cérebro tem regiões, como por exemplo, o córtex pré-frontal ventromedial, que é o lugar onde nós processamos o nosso valor, a nossa sensação de quem nós somos, quão importante nós somos para o mundo social que nos cerca. E nós temos regiões como o córtex pré-frontal dorso-medial, que ele é o nosso centro de processamento de informações que nos ajudam a entender o que as outras pessoas aparentemente pensam de nós. É a nossa área que tenta fazer uma leitura do que está na cabeça das outras pessoas a partir dos sinais perceptíveis, seja nas atitudes, seja nas coisas que são faladas, seja em uma série de sinais não verbais, nas ações, que nós percebemos então que as pessoas estão mobilizadas por algum sentimento por nós, por alguma visão que elas têm a nosso respeito. Estas áreas do cérebro, elas são capazes, como nenhuma outra, de ativar a rede de modo padrão, que nós temos um conjunto de circuitos dentro do nosso cérebro, que é ativada normalmente quando não estamos fazendo nada, nós estamos sob nenhum estímulo, basicamente à mercê dos nossos pensamentos mais íntimos, aquelas coisas que vêm automaticamente à nossa cabeça. Portanto, é a área onde nós estamos conosco, né? Que é onde nós somos especificamente seres pensantes. Essa área não é ativada quando você está preocupado com qualquer coisa, por exemplo, quando você tem um perigo diante de você, quando você tem um desafio, alguma coisa que te estressa. Ela, por outro lado, é extremamente ativada quando nós estamos preocupados em relação ao que os outros pensam a nosso respeito. Isso por conta dessas conexões com essas áreas frontais. Então, para vocês terem uma ideia, tudo que nos preocupa e que influencia a nossa percepção social é muito íntimo para o nosso cérebro. E um outro aspecto relevante, né, da especialização do nosso cérebro para tudo isso é que nós temos áreas como o córtex cingulado dorsal anterior e também como a ínsula anterior, que são áreas que normalmente respondem às sensações que a gente chama de nociceptivas, quer dizer, tudo que faz mal para o nosso corpo, especialmente, por exemplo, nos ferir, sentir dor especificamente, faz com que estas duas áreas, né, que é a área singular e a área da ínsula, sejam ativadas. Mas há também grande evidência, grande documentação de que quando nós sofremos rejeição, quando nós sofremos humilhação, quando nós sofremos dano à nossa autoestima, estas áreas igualmente disparam. Quer dizer, elas disparam como se a gente estivesse sentindo dor, e é dor mesmo que você está sentindo nesse momento. E, surpreendentemente também, a memória das experiências ligadas a essa ativação dolorosa subjetiva, da humilhação, da rejeição, ela é mais detalhada do que a memória, por exemplo, do momento das circunstâncias em que nós sofremos ferimentos. E ela é mais duradoura. Isso mostra como o nosso cérebro realmente é um cérebro social. E nesta base deste cérebro especializado, que o Ronald Hohner elencou uma série de cenários, além daquele que eu já falei agora, da aceitação, do amor renunciador, que constrói esta visão nas nossas regiões pré-frontais inferiores de que somos valorosos, que somos especiais. Nós temos também cenários nas quais nós vivemos o contrário, nós vivemos o ferimento, o dano à nossa autoestima. E isso se faz a partir dos mecanismos de rejeição que Hohner descreve. E, em primeiro lugar, ele destaca a frieza. A frieza é a falta de afeto. Em muitos cenários, as pessoas elas são criadas num contexto onde elas não recebem os sinais físicos ou verbais que têm relação com o calor das relações. Então, não há beijo, não há abraço, não há proximidade física, não há toque. Essa privação, ela fere, ela causa dano, especialmente quando a criança expressa em relação aos seus pais, em relação aos às suas figuras de relevância, e não recebe por um distanciamento, por uma falta de conexão.
Isso também se percebe pela falta de qualquer sinal verbal positivo, como elogio ou incentivo que possa fazer a criança se sentir bem. Tudo isso também é especialmente mais doloroso quando se faz de forma comparativa desfavorável, quando é possível perceber que outras pessoas ou outras crianças ou outras pessoas significativas recebem e a criança em questão não percebe o mesmo nível de afeto, de calor expresso em relação a ela. Isso realmente para muitas pessoas é uma história muito relevante de desconforto e sofrimento e que é lembrada ao longo da vida. Mas é igualmente doloroso, talvez mais até traumático, a outra dimensão de rejeição que o psicólogo Rohner nos alerta, que é a agressão, o abuso físico, né, o abuso em todos os níveis de violência, né, de agressão, de dano, né, que uma criança pode sofrer fisicamente, mas também moralmente. Ser ofendida, ser humilhada, ser desvalorizada, ser francamente criticada. Então, essa agressividade, essa hostilidade também fere de uma maneira bastante marcada. E ela é um claro sinal de falta de amor, é um claro sinal de falta de respeito. É desrespeito mesmo. É por conta de uma pessoa não ser continente na sua raiva e não dizer assim, eu te preservo da minha raiva porque você é especial. Não, pelo contrário. Quando tiver com raiva, você vai sofrer porque você não tem nada que eu valorize de forma tão especial a ponto de me restringir, de tentar, de alguma forma, expressar aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou contrariado com você, eu não vou ter limite em como que eu vou te punir. Então, isso marca de uma maneira bastante dura, bastante indelével, né, na memória das pessoas. Mas, talvez uma maneira sutil, né, de causar o mesmo dano, a mesma dor, a mesma percepção de falta de valor, de desrespeito, é uma forma de rejeição chamada indiferença e negligência. A indiferença e a negligência, mesmo que ela não seja claramente hostil, mesmo que ela não seja totalmente desacompanhada de manifestações de carinho, né, como abraços ou beijos, de vez em quando, mas a indiferença e a negligência, ela machuca silenciosamente, que ela é o efeito da ausência, o efeito da devida conexão quando era esperado que houvesse, da valorização quando era esperado que houvesse. A negligência e a indiferença se faz quando as emoções da criança são invalidadas, quando o medo é visto como bobagem, quando as dificuldades são entendidas como irrelevantes e que a criança tem que se virar para, de alguma forma, resolver. Quando a criança espera ser cuidada e se percebe sozinha, se percebe abandonada, se percebe esquecida, se percebe irrelevante. Isso é bastante marcante. Eu já vi histórias de muitas naturezas, de muitas versões desse cenário. Me lembro de um paciente, por exemplo, que me falou de ter levado o seu boletim escolar pela primeira vez, né, ter sido incumbido de levar o boletim escolar para que seus pais assinassem, e estava particularmente orgulhoso de notas altas que tinha tirado e queria mostrar e queria falar, né, inclusive contar o elogio que recebeu da professora, mas quando foi levar o boletim aos pais, os pais estavam atarefados ou ocupados com outras coisas, tanto o pai quanto a mãe, e quase não deram atenção à entrega do boletim por ele em casa. Ele, inclusive, passou pela situação dos pais perderem, o pai perdeu o boletim. E ele ficou extremamente angustiado ao voltar para a escola e ter que explicar que o boletim tinha sido perdido, que ele precisaria de uma segunda via. E ter que sozinho, né, lidar com a secretaria e com as burocracias que isso representariam, sem que os pais se envolvessem ou dessem a devida importância. Isso foi profundo para ele, uma lembrança que ele tem muito marcada. Como também me lembro de ter ouvido histórias de negligência em vários aspectos, de não ter sido lembrado, de ter sido esquecido quando precisava ser protegido, quando precisava ser buscado, resgatado. Tudo isso fica, apesar de não ser explícito, não ser tão fácil de ser observado de fora,
mas essa ausência, esse vazio, ele marca uma sensação de você não é especial. E isso é bastante doloroso. Em quarto lugar, nós temos exemplos de rejeição indiferenciada, de diferentes aspectos dessas ações frequentemente aparecem, mas tudo isso sinaliza para não haver valor, né? Para que se perceba que esses adultos, essas pessoas significativas, elas parecem não se comoverem, né, com o sofrimento, ou não terem preocupação com a alegria, com o bem-estar, com a segurança. É bastante conectado com o nosso conceito de falta de valor, portanto de desrespeito, porque a criança, ela precisa ser reconhecida como digna, ela precisa sentir que tem essa dignidade, esse valor especial. E há um outro ambiente que não é essencialmente um ambiente doméstico, que contribui bastante para esse cenário de construção de valor. Frequentemente, posso dizer que na maior parte das vezes tem bastante sucesso, mas que também tem seus perigos, tem seus cenários de risco, e por isso nós temos bastante responsabilidade na construção e no apoio a este enorme esforço civilizatório que se chama escola. Que admiração eu tenho pela escola e pelos educadores. E é bem importante você entender que uma criança recebe o seu primeiro, né, sinal de identidade social, o valor que eu tenho para o mundo, quando ela é reconhecida como criança, quando é reconhecida como estudante, porque a criança ela vai entrar no processo de aprendizado, ela vai ser membro de uma organização, que é uma escola, que vai ter um nome, que vai ter uma identidade, é um meio social que representa o mundo para a criança. E é ali que ela vai receber o reconhecimento por aquilo que ela é de forma incondicional, simplesmente por ser criança, por estar ali no papel de estudante e aprendendo, e não só aprendendo, mas sendo acolhida, sendo integrada. Essa criança ela vai perceber o valor que ela recebe pelo esforço dos professores, pelo cuidado de todas as pessoas que estão ali no entorno, né? E simplesmente pelo fato de ser alguém digna pela sua infância, né? Então, o respeito que a infância recebe no ambiente da escola é muito significativo para a criança. Por isso que a criança se identifica tanto. Por isso que a criança ela faz questão do uniforme. Muitas vezes as crianças parecem bem mais preocupadas que os pais de serem adequadas para a escola, de chegarem na hora, de estarem bem arrumadas, de serem aprovadas pela professora. Aquela estrelinha que ela ganha, né, de parabéns da professora tem muito significado. E não é simplesmente por alguma satisfação narcísica, é pela confirmação. Você faz parte desse universo, você é uma criança aceita, você faz parte desta identidade que para nós é preciosa, né? E existe todo um esforço de dezenas de pessoas no entorno só por você, só pela sua segurança, só pelo valor que você tem. Igualmente, além do tratamento dos adultos, vem a aceitação por parte das outras crianças. Então, a formação dos primeiros laços de amigos, as primeiras experiências de brincadeiras compartilhadas, se sentir aceito, se sentir participante deste universo de alegria, né, e de satisfação, de integração feliz, que significa ser criança e ser parte do universo das crianças. Então, tudo isso afeta e educa o nosso cérebro positivamente, faz com que estas regiões tão sensíveis, elas construam uma visão resiliente de quem eu sou, de qual que é o meu valor. E é um valor fundamental, que eu posso perfeitamente aprender a como trabalhar, como ampliar, à medida que eu começo a desenvolver. Não só este orgulho, porque nós estamos falando de orgulho também. Estamos falando da sensação subjetiva de eu tenho valor, eu sou alguém precioso, sou alguém especial. Mas nós podemos desenvolver também o orgulho daquilo que nós somos capazes de fazer. Então, o aprendizado, né, e o ganho de habilidades que a criança vai ter ao longo da sua experiência na escola vai fazer com que ela se sinta orgulhosa das suas capacidades. Isso vai contar bastante para o seu desenvolvimento posterior na adolescência. Mas fiquemos na infância. Estamos construindo aquela sensação básica de eu tenho orgulho de ser quem eu sou, né, de ser eu mesmo e de pertencer a essa categoria, né, filho, né, essa categoria estudante, criança, né, que faz com que eu me sinta participando deste universo onde eu tenho valor. É bem importante, né, nós entendermos
como estas coisas convergem dentro da trajetória histórica de tantas pessoas. Mas muitas vezes essas trajetórias falham e deixam marcas duras, né? Tanto na trajetória dentro da família, que via de regra é o porto seguro de todas as pessoas, mas às vezes é a fonte de marcas e de ferimentos de longa duração. Muitas vezes dentro da escola, onde via de regra nós vemos esse cenário de valorização alegre da identidade infantil, mas frequentemente também vemos cenários de rejeição, de bullying, de desprezo ou de falha nos papéis tão cruciais dos educadores, das pessoas responsáveis pelo cuidado. Então, nós precisamos ter muita consciência da crucialidade do nosso papel como adultos, que nós somos, com a consciência que nós temos, na formação dessas dimensões psicológicas de pessoas que estão próximas de nós, em um momento tão vulnerável. E espero que isso possa, de alguma forma, nos fazer entender como essas dores, na verdade, não são coisas pequenas, são coisas que se constroem dentro do nosso cérebro e se mantêm em nossa mente, se mantêm em nossos corações, às vezes de uma forma muito persistente ao longo da vida. Mas, felizmente, não existem caminhos e existem muitas coisas conhecidas na psicoterapia e em todas as intervenções que vêm de contribuições multidisciplinares, que nos indicam caminhos para que nós não estejamos sempre à mercê daquilo que acontece conosco pela ação das outras pessoas. Sim, existe maneira de você produzir e de você promover dentro de você autoestima e superação, e nós vamos falar sobre isso no próximo capítulo da minha série, ao falar sobre os processos da afirmação, sobre como nós podemos conquistar o respeito que nós merecemos das outras pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero vê-los em breve.